Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo treina forte para um jogo decisivo contra o Palmeiras neste fim de semana lá no Maracanã e conta com um fator muito importante para manter a vitória. Já faz 10 anos que o Palmeiras não ganha lá. Comenta aí, torcedor rubro-negro, quais suas expectativas para o jogo desse fim de semana. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Para você, Globo Esporte no ar, falta pouco para o confronto mais importante do Brasileirão até agora. Flamengo e Palmeiras, domingo no Maracanã, transmissão ao vivo aqui na Globo. A partir das 3h30 da tarde, a bola rola às 4. É líder contra vice-líder. Os times que estão há anos dominando o Brasil e a América. Muita qualidade, muita rivalidade em campo. E bora lá pro Ninho do Urubu, então, falar com o Rafael De Angeli, porque teve visita surpresa hoje mais cedo, gerou um certo desconforto ali no clube. Conta pra gente, Rafa, que história é essa? Boa tarde pra você, meu amigo. Gerou sim, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Um teste antidoping surpresa foi realizado aqui no Ninho do Urubu nessa manhã, um pouquinho antes do início do treino, que estava marcado para as 9h30 da manhã. Esse teste é realizado pela BCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Flamengo até divulgou uma nota manifestando essa irritação, esse desconforto com a maneira como esse teste foi realizado aqui, porque acabou atrapalhando a ativação muscular dos jogadores e também o aquecimento. Sem contar que, segundo o Flamengo, 3 integrantes da ABCD acompanharam todo o treinamento tático e técnico promovido pelo técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Isso causou irritação na comissão técnica do Flamengo hoje de manhã, aqui no Ninho do Urubu, no dia do treino mais importante, segundo o Flamengo, às vésperas do jogo contra o Palmeiras. Amanhã tem treino também, mas o treino de hoje para o Flamengo é o mais importante na preparação para esse jogo contra o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Pensando nesse jogo e falando sobre o jogo, o Everton Cebolinha é um desfalque certo, sofreu uma lesão muscular, deve ficar 3 semanas sem atuar. O Alan e o De La Cruz devem voltar, o Saúl ainda é dúvida. E tem uma notícia sobre o Palmeiras importante. O Everton, goleiro, sofreu uma lesão na mão. Deve desfalcar o Palmeiras no jogo deste domingo no Maracanã. Débora, volto com você. Um abraço. Um abraço para você também, Rafa. Que momento para fazer controle de doping, gente. Olha só, flamenguista lembra bem dessa imagem aqui, não é não? Final da Libertadores de 2021, Palmeiras e Flamengo, Andréas Pereira deu uma entregada. E aí o Daverson foi lá e fez o gol do título do Palmeiras. Agora, o Andréas é jogador do rival. E os torcedores, hein? Estão achando o que disso? Era uma vez Andréas Pereira no Flamengo em 2021. Não traz muitas boas lembranças para alguns torcedores por conta de um certo lance na Libertadores. Porém, agora 2025, olha só onde ele está. Vestindo a camisa do Palmeiras. E essa reação, hein, já diz muita coisa, Júlia, não é mesmo? Pois é, eu acho que vai ser difícil. A gente tem que torcer contra uma lei do ex, porque senão cabeças vão rolar. Caramba, tudo isso? Tudo isso e mais. Eliminou a gente da Libertadores, agora quer tirar a gente do páreo do Brasileirão. Comigo, não. Olha, você não... Eu mesmo disse quando veio, estava alegre, que era Flamengo, beijou o escudo. Aí quando teve a possibilidade dele vir pro Palmeiras, ele vai, apaga todas as fotos do Flamengo, faz essa covardia com a gente. Eu quero escrever uma história com o Palmeiras. Parece aquela ex, né, que a pessoa simplesmente esquece, apaga tudo, não quer mais. Falou de ex, hein? Rapaz, tá apaixonado? Não, mas hoje eu tenho uma nova paixão. Qual o teu time? Flamenguista. E olha, então é do Flamengo que a gente vai falar, baby. Ai, que delícia. Não tenho muitas boas lembranças dele não, mas é um bom jogador. Só que no Flamengo ele deixou de desejar ali na final da Libertadores, né? Agora joga no Palmeiras ainda, errou tudo. Aquele erro dele de 2021, tá perdoado então? Creio que sim. É? Sim. Pô, o senhor é muito coração bom, viu? O pessoal não tá querendo perdoar muito ele, não. Eu sou cristão, por isso que eu tenho que perdoar, né? Sempre lembro da ação, às vezes, e falo, pô, por que eu fiz aquilo. É meu marido, eu fiquei com ele. Isso aqui deu a paçoca pro Palmeiras, agora ele vai perder pra gente. Mas você gosta dele? Não joga futebol direito. Não é um bom jogador? Não. Eu acho que você tá ressentido. Que maluco ressentido. E se acontecer uma possível final de Libertadores, Palmeiras e Flamengo de novo, ele dá a entregada e a gente vai e perdoa. Não dá pra perdoar, eu sou sincero, gente, não tem perdão. Ninguém mandou dar bola pro Palmeiras, eu sou flamenguista. Você gosta desse cara aqui?
Não, é safado, traíra. Traíra? Traíra. Sério? Safado. Se ele voltasse pro Flamengo, tu ia gostar? Ia nada, tem um Jorginho lá. É meu marido, já fiquei com ele. Botafogo, Fluminense, entendeu? Eu entendo, mas Grêmio eu não entendo não. Não, mas não é Grêmio, é Palmeiras. Ô, louco, bicho. Felipe Luiz, para insistir que a gente vai perder esse título por você querer insistir com o Pedro no banco. Me fala um melhor do que o Pedro. Eu. Ah, eu concordo. 10 Eu vou te mostrar meus highlights, você vai ficar de cara. 10 vezes melhor do que o Pedro. Pra mim, hoje, ele é um inimigo. Assim, beira traição? Traição. Me arrepiei. É como se fosse uma mulher me traindo. Desculpa. Mas aí, se ele fizer alguma coisa boa, de repente entregar pra vocês, errar um lance aí também, aí fica tudo bem, né? Finge que errou lá e pede desculpa lá e devolve pra gente. Não vai ser um título de Libertadores, mas vai ser um jogo de 6 pontos. O pessoal não esquece. Celso Silva é o novo técnico do time feminino de futebol. O confronto mais aguardado da temporada, enfim, chegou. Se todos os jogos do Brasileirão valem os mesmos 3 pontos, os desse domingo, disputados no Maracanã, parecem mais valiosos. Uma vitória do Palmeiras é o mesmo que colocar uma mão na taça. Mas não pense que será tão simples assim. Diante de aproximadamente 60 mil pessoas, o Flamengo entra em campo em busca de igualar a pontuação do líder e manter vivo o sonho do campeonato. É um jogo que vai definir muita coisa, acredito que daqui para frente. E a gente tem que representar primeiro a nós e também a todos aqueles que estão nos acompanhando e torcendo para que a gente faça uma boa partida e conquiste esses 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é uma prioridade desde o início do ano, quando o BAP assumiu a presidência do clube. Felipe Luiz nunca escondeu o desejo do título nacional, que há 5 anos não fica na Gávea. O último foi conquistado em 2020, quando o atual treinador ainda era uma das peças importantes dentro de campo. Eu vejo o jogo do Palmeiras pela frente agora, e depois o jogo da Libertadores. Não posso ver muito além disso, porque o meu papel é fazer com que o time ganhe o próximo jogo. Felipe comanda o treino no Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira e repete a atividade amanhã no mesmo horário. A principal expectativa do treinador é poder contar com Saúl para o confronto. O meia se recupera de dores no tornozelo desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 2. Ontem, ele foi a campo em atividade individual e ainda não se juntou ao grupo. Quem certamente não joga é Everton Cebolinha. Com apenas 20 minutos em campo no clássico contra o Botafogo, o atacante teve uma lesão confirmada na coxa. De La Cruz e Alan, fora do último jogo, voltaram aos treinos normalmente. Sem atletas suspensos, o Flamengo pode repetir o time que venceu na última quarta, com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Everton Araújo e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Flamengo e Palmeiras se enfrentam domingo às 4 da tarde no Maracanã. Expectativa de casa cheia. E mesmo que os 3 pontos sejam os mesmos, esses podem definir as próximas páginas do campeonato. Os últimos 10 confrontos entre Flamengo e Palmeiras são 3 vitórias do Flamengo, 5 empates e 2 vitórias do Palmeiras. O Flamengo fez 13 gols, o Palmeiras 8. Olha só, a última vitória do Palmeiras no Maracanã foi no Brasileirão de 2015. Então já faz aí 10 anos, né, que o Palmeiras não consegue vencer lá. Bom, eu estava conversando então com o pessoal da ABCD, Mari, Jailson, e acho que é importante que o Pedro também esteja ouvindo para a gente tentar entrar aí nesse assunto e esclarecer, porque o Flamengo está incomodado pela maneira como ele foi abordado hoje pelos agentes da Agência Brasileira de Controle de Dopagem. Bom, esse e já deu problema no Flamengo recentemente, né, no ano passado, principalmente no Gabigol. Talvez a gente no futebol não esteja tão acostumado com isso, né? Mas nos outros esportes isso é assim absolutamente corriqueiro, normal. E até conversando com o pessoal da ABCD,
eles entendem que, é curioso, mas nas outras modalidades esportivas, o atleta entende a importância disso e sabe que esse rito é extremamente formal, que nada pode sair ali de como é preparado e de como é programado, porque justamente você pode colocar em xeque a veracidade ou a credibilidade do exame, e foi por isso que o Gabigol teve aqueles problemas todos, né? E aí, mais uma vez, isso acontece agora com o Flamengo reclamando dessa falta de privacidade. A ABCD prepara uma nota para explicar por que foi hoje, né? E aí eu até questionei, né? Por que hoje? E aí a pessoa até me respondeu assim, olha, se fosse criar uma estratégia para prejudicar um time ou outro, você não faria isso na véspera de um jogo decisivo onde todo o ambiente está controlado. Você faria isso, eventualmente, nas férias de um jogador onde, por exemplo, o jogador está mais vulnerável a ter cometido algum erro, né? E eu precisei explicar que a questão não é essa de tentar achar alguma coisa, mas a questão da falta de privacidade. Quer dizer, a ABCD mal sabe dessa guerra de bastidor. Ela não está preocupada com isso. O trabalho dela é outro. De um tá acusando o outro, exatamente. E aí a resposta aqui foi o seguinte, ó. Isso não é motivo para a ABCD deixar de fazer o trabalho. Um trabalho que é sério e deveria ser aceito pela sociedade como relevante para garantir a saúde e a integridade do ambiente esportivo. Qualquer acusação nesse sentido, contrário, precisa ser feita com provas e responsabilidade, que certamente não existem, porque a alegação não faz o menor sentido, e eles reforçam que todos os clubes da Série A já passaram por esses mesmos exames, esses testes. E é que a gente nem fica sabendo, né? Mas é normal, como o Pedro mesmo falou, né? É normal o time estar lá treinando e chegar a agência antidoping para fazer o exame. Mas isso irritou o Flamengo. O que é que vocês acham? Essa aspas, né, que a gente escolheu para colocar ali no nosso GC, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Assim, acho que não... Você já explicou muito bem como é o trabalho, né, como as coisas acontecem, protocolo, enfim. Não, o trabalho não faz parte de você ligar e falar assim, oi, vou incomodar indo aí hoje? Me conta um pouco aí, se vou atrapalhar? Pelo contrário, é surpresa justamente para isso. Exatamente. Então, assim, mais uma vez o Flamengo se coloca nessa condição, né? De ter que ditar o ritmo de como algumas coisas dentro do futebol brasileiro funcionam. E é chato. Nenhum atleta gosta de passar por isso, mas os atletas, eles entendem a importância. Por exemplo, tem um determinado teste, que é um teste de sangue, a gente explicou isso na época do Gabigol, que de fato o agente cola no atleta e fica. Porque muitas vezes depois de um treino intenso, é preciso que você espere um período de 2 horas para alguns índices ali no sangue voltarem a estarem regulados e aí serem afetados, né? E aí assim, tá bom, o atleta tá aqui, então beleza, o agente tá do lado. Ah, mas eu vou tomar banho. O agente entra no box junto e fica lá vendo o atleta tomar banho. Ah, mas eu vou almoçar. Sim, justamente para evitar que exista qualquer tipo de alteração, contaminação e que o resultado seja válido. Tem uma história, eu contei, acho que eu já contei isso daqui, que foi assim um escândalo e que envolveu o ciclismo faz um tempo já, em 2008. O Kevin Van Impe é um ciclista belga, de uma família bem tradicional no ciclismo, os tios, pais, assim, é uma família super tradicional. Em 2008, sabe onde ele foi abordado? No crematório do filho. Sério? Ah, meu Deus. Exatamente, Jailson. Ele estava cremando o filho, que tinha 1 ou 2 anos na época, cremando o corpo do filho, e a Agência Mundial Antidoping, na época, falou assim, olha, a gente precisa fazer um teste surpresa, sabemos que ele vai estar ali. E foram lá fazer, e aquilo, claro, gerou uma foi um escândalo, uma repercussão. Os atletas fizeram uma greve, fizeram protestos, porque entenderam que era um ambiente de extrema fragilidade para o atleta profissional. Mas eu estou contando essa história para mostrar que, assim, não, são em casos extremos que a agência vai. A gente esse distanciamento, né? Não é, mas eu estou treinando e o jogo é importante. Sim. Pro agente antidoping, ele nem sabe se o jogo é no domingo ou se é no sábado, ou se o time está 3 ou 10 pontos de diferença. Ele vai lá fazer o teste como tem que ser feito pela limpeza e credibilidade do esporte. É assim que a agência trabalha, não a agência brasileira, a agência mundial trabalha.
eu entendo que Felipe Luiz, o pessoal ali da comissão, jogadores, podem de fato ter ficado incomodados, né? Ainda mais hoje em dia que é tudo muito restrito e fechado, é a véspera de um jogo importante. Mas o Flamengo, como clube ali, como instituição, eu acho um absurdo ele se posicionar dessa forma. Assim, eu acho um absurdo. Você trata isso da maneira interna ali, você divide, né, a sua insatisfação ali internamente, mas você expor, emitir uma nota se mostrando indignado com a atuação, que isso desorganizou a rotina do clube. Assim, o Flamengo não dita o ritmo do futebol brasileiro em nenhuma esfera nesse sentido. Assim, não é ele quem mexe em cronogramas que não dependem do Flamengo. Então, assim, eu acho lamentável essa postura. As pessoas ainda me passaram o seguinte, buscar argumentos para descredibilizar o trabalho da ABCD é um contrassenso. Não é razoável dissociar isso do esporte. Ser testado a qualquer tempo é prerrogativa indispensável do jogo limpo. É isso. Foi o que o pessoal lá de dentro da ABCD me passou e eles vão emitir uma nota. Eu deixei o nosso espaço aberto, tá? Vocês querem entrar no Sport Center, falar, explicar, né? É importante que vocês falem. Eu questionei, os outros clubes também passaram pelos mesmos testes? A resposta foi, todos os clubes da Série A passaram exatamente pelos mesmos testes e passam. Acontece que agora no Flamengo acontece bem na véspera do jogo e aí é mais um ingrediente nessa polêmica toda, Jailson. Mas depois de tudo que você falou, depois de tudo que você já explicou, não tem nem por que a gente ficar batendo nesse ponto. A questão para mim é, tudo bem, os jogadores, o Felipe Luiz, enfim, ali a gestão do futebol pode ficar incomodada, né, de ter estranhos com acesso ali, tudo bem, na véspera da final do campeonato, mas se todos os clubes passaram por isso e como você explicou muito bem, algo que tem que ser feito de surpresa e é algo que todos os clubes passam, não tem por que, por exemplo, na minha visão, ter nota oficial para reclamar de algo que é comum a todos os clubes. Então, assim, a nota oficial para mim, nesse caso, né, é um equívoco e em relação aos jogadores, ao departamento de futebol como um todo ficarem incomodados, eu até consigo entender. Essa parte pra quem tá lá é chato, Pra quem tá lá é chato. Isso daí eu consigo entender. Agora, mas não é só de coisas legais, né, que o atleta vive. Pra querer mandar quando tem que ser pego de surpresa, não é surpresa, né? Claro. Exato. Porque a gente fala, né, e a gente destaca quanto é difícil, apesar do Flamengo ter tido agora 10 dias na data FIFA para trabalhar, né? Mas às vezes esse treino da antevéspera, muitas vezes é o mais importante até do jogo. Porque o Flamengo, claro, preparava muito do trabalho do Felipe para o jogo nesse período, foi para o jogo contra o Botafogo. Passou o jogo contra o Botafogo, ele vai fazer o trabalho para o jogo contra o Palmeiras. E muitas vezes esse treino de sexta é importante. Então é claro que para o trabalho dele é ruim, mas é necessário. Aí entra muito de teoria da conspiração também, né? Isso. Foram 10 dias, poderia ter ido lá em qualquer um desses dias, vai logo na sexta-feira, antes do jogo contra o Palmeiras e tal. Mas, enfim, aí já entram outras questões que aí ficam perigosas de você falar, caso você não tenha prova de nada, né? Seria até um desserviço da nossa parte falar algo desse tipo aqui. Então, eles vão, quando é combinado por eles. Se o combinado foi de ir na sexta-feira antes do jogo, como você já trouxe todas as informações do lado, né? É a ABCD, né? ABCD, Agência Brasileira de Controle de Dopagem. É o trabalho dos caras, a prestação de serviço que eles têm que fazer para justamente, né, deixar todo mundo na mesma página ali em relação ao controle antidoping. É simples. Eu contei aqui como funciona, né, o ritual no mundo inteiro. E o lado de como a ABCD se pronunciou e por que, né, escolheu essa data ou por que faz nesse momento o teste, né? Então essa é a versão do lado da ABCD. Explico aqui como é feito, não só no Flamengo, mas e não só em todos os clubes, mas em todas as modalidades. Esporte de alto rendimento. Não tem o que falar, né? Assim, é protocolo. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante para o canal, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mandar para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações aí do canal, que sempre que sair um vídeo novo você vai ficar inteirado aí das notícias do Mengão, beleza? 29ª rodada chegando e o confronto tão esperado aí do Campeonato Brasileiro, final antecipada entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. É o jogo aí que vai definir o restante do campeonato. Tem tudo para ser um jogo muito bom.
Tomara que a arbitragem não interfira, não faça nenhuma besteira para nenhum dos dois lados, né? Porque se ganhar vai falar, vai ficar o chororô do outro lado lá, falando que foi arbitragem pro Flamengo, ou vice-versa. Se tiver alguma coisa pro Palmeiras, vai ter reclamação de ambas as partes, mas que seja um jogo bem jogado, bem disputado como tende a ser. E um fator muito importante e curioso, o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã já fazem 10 anos, desde 2015, a última vitória do Palmeiras em cima do Flamengo. E não só por isso, mas pelo elenco, pelo futebol que o Flamengo apresentou antes dessa rodada agora que vai pegar o Palmeiras contra o Botafogo, foi um futebol assim, futebol de outro mundo, mas foi um futebol mais competitivo, mais objetivo, e que o Felipe Luiz mantenha esse ataque que ele colocou ali. Tem que deixar o Pedro como referência ali, no ataque que sempre vai fazer os defensores ficarem mais atentos, e os pontas rápidos, né, Samuel Lino e Carrascal, ou Bruno Henrique, Carrascal, Plata, tem várias opções aí pelas pontas que dá para o Felipe Luiz usar, mas não pode deixar de mexer, não pode mexer nesse ataque aí que tá funcionando, tá dando muito certo, que quando tem o Pedro no ataque, com certeza sai gol, e é o que o Flamengo vai precisar no restante da temporada. Tem a Libertadores também, mas o foco agora é esse jogo do Brasileiro, que tem que ganhar, tem que somar esses 3 pontos para poder encurtar a distância da liderança do Campeonato Brasileiro e ficar ali na cola do Flamengo. Aí eu quero saber de você, torcedor, a sua expectativa para esse jogo, quanto você espera aí que o Flamengo vá entregar, que o Flamengo vá fazer os resultados nesse jogo, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.